Hoje vou te ensinar como orar e receber em 5 horas. Como pedir e receber na oração dentro de 5 horas. A oração tem um poder muito forte e existem táticas espirituais, existem estratégias bíblicas para orar e receber em pouco tempo. Aquele pedido que você fez, que Deus já respondeu, mas por alguma razão ainda não chegou, e você sente que Deus te prometeu, mas ainda não se manifestou, não se revelou, então você precisa entender que esse pedido está sendo retido e eu vou te ensinar como liberá-lo. E quando o anjo libertou Pedro, que fez com que Pedro saísse livre, ou seja, a oração daquele povo foi respondida em um intervalo, senhores, de menos de 24 horas. Literalmente, Deus respondeu em poucas horas, enviou um anjo porque o apóstolo Pedro orou. Deus enviou um anjo porque o apóstolo Pedro orou. Senhor, liberta, espera por mim. Não, Pedro não estava orando, Pedro estava pegando no sono. Em poucas palavras, Pedro estava despreocupado, resignado. Um dos segredos da oração mais forte é este, a oração em conjunto, em clamor. Eu me lembro que onde eu congregava, pessoal, sempre que se fazia oração em grupo, não tinha irmão. Oração que não fosse respondida em menos de 24 horas, Shalom, Ubrahá. Hoje vou te ensinar como orar e receber em 5 horas. Como pedir e receber o que você pede na oração em até 5 horas. A primeira coisa que você precisa entender é que tudo é recebido no tempo de Deus, como Ele mesmo descreveu e prescreveu sobre você. A oração tem um poder muito forte e existem táticas espirituais. Existem estratégias bíblicas para orar e receber em pouco tempo. Embora a palavra diga que Daniel orou e sua bênção foi retida, o próprio Daniel também ensina a tática de como acelerar aquilo que ficou parado enquanto ele orava. Ou seja, aquele pedido que você fez, que Deus já respondeu, mas por alguma razão ainda não chegou, e você sente que Deus te prometeu, mas ainda não se manifesta, não se revela. Então você deve entender que esse pedido está sendo retido. E eu vou te ensinar como liberá-la, como acelerá-la, para que caia nas suas mãos em poucas horas ou poucos dias. O principal que você precisa entender sobre isso é o seguinte: o livro de Atos, capítulo 12, registra a história de um homem chamado Pedro, um discípulo e apóstolo de Jesus Cristo que foi preso. Ele estava em uma prisão e enquanto Pedro estava nessa prisão, aconteceu algo muito incomum. E foi que Pedro, enquanto estava adormecendo, um anjo apareceu e lhe disse: vá! Tirou a corrente que ele tinha na mão, os grilhões dos pés e abriu para ele. Literalmente abriu a porta da prisão para ele e fez com que ele caminhasse no meio dos guardas e ninguém conseguiu vê-lo. O anjo lhe mostrou o caminho, abriu um caminho para ele e Pedro conseguiu chegar até onde havia um culto de irmãos orando por ele. Por quê? Porque o detalhe aqui, senhores, é que essas pessoas oraram para que Pedro fosse libertado da prisão. Essas pessoas clamaram para que Deus libertasse o apóstolo Pedro. E quando o anjo libertou Pedro, fazendo com que Pedro saísse livre, ou seja, a oração dessas pessoas foi respondida em um período, senhores, de menos de 24 horas, porque Pedro havia sido preso. Não diz o período exato, mas acredita-se que foi menos de 24 horas, porque essas pessoas começaram a orar. O curioso é que, quando Pedro é libertado, nem essas pessoas acreditam no que vem. O que é que eles não acreditam, senhores? Que Pedro foi solto em poucas horas, não sei quantas, mas foram horas. A oração deles, desses irmãos, foi respondida em horas. Literalmente, Deus respondeu em horas. Mandou um anjo, porque o apóstolo Pedro era de Deus. Mandou um anjo, porque o apóstolo Pedro orou. Senhor, me liberta. Não. Pedro não estava orando, Pedro estava caindo no sono. Em poucas palavras, Pedro estava despreocupado, resignado. Todo aquele que está caindo no sono por alguma coisa é porque já está resignado, é porque já está confortável. Fez daquele lugar onde está adormecendo uma zona de conforto. Então, outros homens e mulheres de Deus é que tiveram que orar por Pedro, para que Pedro saísse dali, porque Pedro estava, repito mais uma vez, estava resignado. Você não dorme em um lugar onde você não se sinta resignado, você não dorme em um lugar onde você não sinta conforto e comodidade.
Se torna incômodo e você não vai dormir, não consegue pegar no sono, porque seu corpo não vai entrar em relaxamento. Em poucas palavras, Pedro tinha se entregado ao problema. Pedro via sua situação como um beco sem saída, uma situação sem escapatória. O que acontece com Pedro, senhores? Ele estava pegando no sono. Quando surge o anjo, o mistério da oração é tão forte. Enquanto Satanás quer matar e o inimigo destruir alguém, você ora por essa pessoa. Deus pode agir, mesmo que essa pessoa não acredite, mesmo que essa pessoa nem saiba o porquê, mesmo que essa pessoa seja contra Deus. Senhores, se você ora, Deus pode quebrar o quadril. Não importa quão profundo seja o pedido, quão profunda seja a petição, quão profundo seja o problema em que a pessoa se encontra, a pessoa pela qual você vai orar, ou o pedido, ou o objetivo que você está pedindo a Deus, não importa o quão longe esteja. O mistério da oração é que você creia quando orar. O que acontece com muita gente é que fala sobre oração, mas não se aprofunda no verdadeiro mistério da oração. Qual é o mistério desta ocasião? O mistério desta ocasião é que é o segredo. Senhores, para receber na hora Pedro, o milagre que veio para ele, aquele anjo que abriu a porta da prisão, que o tirou de lá. Irmão, isso foi mais do que um milagre. Foi um prodígio, irmão, pois era quase impossível, ele estava muito vigiado. Sabe qual foi o mistério e o segredo da oração para isso acontecer? A oração em grupo, a oração em grupo, o clamor em grupo, esse povo orando em grupo. Senhores, a oração é em conjunto. E fizeram uma demanda, e um anjo, senhores, foi enviado por causa dessa demanda. Talvez Deus fosse tirá-lo de outra forma, mas essa oração fez uma demanda. Por isso, eu te disse no começo que há coisas que talvez você nunca se conforme. Há coisas como fez Daniel, que Daniel teve que voltar a se envolver com Deus novamente. Tantos dias de jejum esperando uma resposta de Deus. Sabe qual era a resposta? Era uma visão, uma revelação que Daniel aguardava e orava por esse rema que não chegava. E ele permaneceu mais dias esperando. Senhor, o que aconteceu? Onde está a revelação do que vai acontecer com o teu povo? O Senhor tem que me dizer o que vai acontecer conosco. Me dá esse rema, por favor. E o Senhor disse, agora mesmo, olha, mas aí está o anjo que vai te dar o rema. E ele demorou vários dias, demorou ainda mais dias, porque o estavam retendo. Ou seja, o objetivo do que você está pedindo a Deus em oração. Às vezes, não é que Deus não queira ou não tenha te respondido. Ele já respondeu. Mas muitas vezes é retido, ouça bem, é retido por principado, é retido por demônio, por oposição, ouça bem, contra aquilo que Deus quer te dar. E você vai dizer, o diabo pode impedir algo que Deus vai me dar? Sim, caso não saiba, é preciso aprender a fazer guerra espiritual. É aí que entra essa parte. E nela, meus amigos, tudo vai embora. E vão aparecer demônios, vão aparecer principados, hostes das trevas, potestades da maldade, que vão tentar de tudo para que você não consiga o que Deus disse que é para você. Olha, este vídeo está muito bom, dê um like e compartilhe isso, por favor. Estou te ensinando táticas, inscreva-se no canal se ainda não se inscreveu. Estou te ensinando táticas reais, mistérios da oração reais, pessoal. Tem gente que já me falou, vou fazer outro vídeo, esse é assunto para outro vídeo sobre falar em línguas, isso já é assunto para outro vídeo. Tem gente que me pergunta, como é a oração, pessoal? De falar em línguas, pode orar? Claro que sim, em línguas, e é uma oração íntima com o Senhor, que os demônios não conseguem descobrir, porque você está falando uma linguagem que é um mistério com Deus. Mas aqui o mais forte não é falar em línguas, porque quem fala em línguas, pessoal, edifica a si mesmo. Você está se fortalecendo a si mesmo quando fala em línguas? Aqui o detalhe é que quando você pedir, acredite que ao pedir, abrace aquilo que você já acredita que Deus já te deu. Sabe qual é o mistério da oração? Mais do que acreditar, repito, é orar em conjunto, é orar por algo, mas também colocar outras pessoas para te ajudar a orar. Por isso e sei que muitos pregadores fazem isso, irmão, eu herdei isso, peguei de homens do passado, como Luiz Urbaiz, Gigi Ávila, William Branham, Catherine Kuhlman, Gigi Ávila, senhores, homens do passado, Tommy Hills, que eles tinham, irmão, um monte de anciãos e anciãs orando por eles sempre. 24 horas de oração. 24 horas, irmão, amém.
24. Se tinha que dar uma oferta, dava só para os 24. Vai um, entra outro, 24 horas orando pelo homem de Deus. Por quê? Porque isso é necessário, senhores. Esse é um dos mistérios da oração. A oração em conjunto. Repito, Pedro não estava esperando isso. Pedro nem sequer sabia que isso ia acontecer. Pedro já tinha se resignado. Repito, não tinha falado com o Senhor. Por quê? Porque na mente de Pedro já estava praticamente, irmão, tudo perdido. Que seja feita a vontade de Deus, e ele se deitou para dormir ali, e, irmão, não deixou que nada o perturbasse. Mas de repente aparece o anjo, ei, acorda, vem, me segue, irmão, ele libertou Pedro. E quando Pedro chega aonde, senhores? Ao lugar onde está a oração, onde estão os irmãos, e o que acontece com os irmãos? Eles não acreditam no que vem. Por quê? A irmã de Pedro diz, Pedro está aqui fora. Os irmãos respondem, não é o Pedro, é um fantasma, mas era ele. O que acontece, irmão, é que as pessoas não sabem o poder da oração. As pessoas não sabem o que significa o poder da oração em conjunto. Um povo, irmão, orando por algo. Acredite, no dia seguinte vocês vão ter resposta, porque isso é algo muito forte. Senhores, quando um povo se une, senhores, onde há 2 ou 3 reunidos em seu nome, diz a Bíblia, ali está ele. Um dos segredos da oração mais forte é este, a oração em conjunto, em clamor. Eu me lembro que onde eu me congregava, senhores, sempre que se fazia oração em grupo, não tinha irmão. Oração que não era respondida em menos de 24 horas, quando se faziam correntes de oração, os irmãos. E não era só onde eu me congregava. Eu cheguei a vários lugares e participei de correntes de oração, orando por algo específico. E a corrente de oração terminava. Já a oração tinha sido respondida. Irmão, milagres tremendos, pedidos difíceis, irmão. E aconteciam. Por quê? Porque esse é o poder da oração. Muita gente não conhece isso, infelizmente, hoje em dia tem muita gente que só tem tempo livre. Fica na internet criticando, comentando. Está um teclado da primeira ideia errada que Satanás sugere? E nunca experimentaram o que é o poder da oração? Passar horas de joelhos diante de Deus, conversando com o Senhor. E o que você pede a Deus, repito, crendo que Ele fará. Como orar. Estou repetindo para você, aqui estou te dando os códigos para receber em horas, para receber em dias aquilo que você já pediu. Primeiro ponto, saber em que direção você está pedindo. Que seja para a glória de Deus, se você pede algo e a direção desse pedido não é a glória de Deus. Você pode orar em línguas, você pode orar 3 horas em línguas, você pode orar como quiser. Existe oração no Espírito, senhores. Existe oração no Espírito, senhores. Mas a oração é sempre uma só e é a mesma, e é falar com Deus. O que acontece é que ao falar com Deus existem níveis. Mas todo aquele que ora, sempre preste atenção, desde que creia, ora no Espírito. Porque a Bíblia diz que é necessário que aquele que crê, creia que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Porque a carne não quer orar. Todo aquele que se ajoelha para orar, para pedir a Deus, está fazendo isso no Espírito, porque a carne não quer orar. Eu vi muita gente que fala sobre oração dizendo, não, que quando você passa de tal hora, você entra para orar no Espírito. Não, não é assim. Desde o momento em que você se ajoelha, você está orando no Espírito e está falando com Deus. Qual é o problema e o detalhe? Pode ser que você não acredite enquanto está orando. O detalhe da oração, caso você não soubesse, é a fé. Se você se ajoelhou para orar ali e não acredita que o que você está pedindo a Deus Ele está ouvindo, que o que você está pedindo Ele está te dando, e você ficou ali 5 horas de joelhos, você ficou ali 5 horas falando sozinho, porque oração sem fé não é oração. Só o desejo de se ajoelhar já mostra uma busca espiritual, pois é o Espírito que te leva a buscar a Deus. Quando Jesus entrou no deserto para orar e jejuar, Ele fez isso porque o Espírito disse a Ele, a carne nunca vai te dizer para orar e jejuar, orar e jejuar. Existem parâmetros a considerar. Não ore se estiver com raiva do seu irmão, pois Deus não ouvirá. Você não pode começar a orar se tem algo contra seu irmão, porque Deus não vai te ouvir. Esses são parâmetros que você sempre precisa obedecer, porque são parâmetros bíblicos. E isso já é algo além, inclusive da carne. Isso é raiz de amargura. O inimigo age influenciando o coração das pessoas, e você precisa se livrar disso.
Se sente vontade de orar, é o Espírito agindo. A carne nunca vai te dizer para orar, a carne nunca vai te dizer para jejuar, a carne nunca vai te dizer para ler a Bíblia. Isso é o seu espírito que tem fome e sede de se conectar com Deus, porque o design do seu espírito é ser um ser espiritual. E a fome e a sede dele é buscar a Deus. E ele mesmo vai te cobrar isso, porque você também é um espírito. Você não é só alma e carne, você é um espírito. O espírito é quem sente fome de Deus. Quando a alma se acostuma a se conectar ao espírito, também busca a Deus. Quando a sua alma, que é quem dá manutenção ao espírito, a sua alma, quando o seu espírito não estiver alimentado, isso vai fazer falta, vai falhar, vai dizer, está me faltando estar no espírito. A sua alma vai dizer, está me faltando estar conectado, está me faltando estar forte em Deus, porque você acostumou ela assim. E por si só, essa conexão da sua alma com o seu espírito vai te. Assim como a carne, também a sua alma, a sua natureza também está conectada à carne. E a carne também vai te pedir, entende? Mas também o espírito, porque você também está conectado. O espírito e a sua alma vão dizer, eu preciso buscar a Deus. Mas a sua carne também vai dizer, eu preciso fazer isso. Então, a última palavra vai ser sua. Repito, nem o espírito nem a carne se dão bem. Agora bem, esse é o mistério da oração. Como orar para receber a resposta da oração em poucas horas? Em conjunto, a oração é eficaz quando você crê e busca a glória de Deus. Caso contrário, como diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedem para gastar em seus próprios prazeres. O detalhe da oração é pedir, direcionando para a glória de Deus. Que tudo o que você pedir seja para glorificar a Deus, não para gastar em seu próprio prazer, nem para a sua própria glória. Isso pode demorar muito e às vezes nem chegar até você, pois Deus não age assim. Qual o segredo de orar em espírito? Orar no espírito não tem a ver apenas com as horas, mas sim orar no espírito. Repito, tem a ver com o nível de fé que você deposita na hora. Eu conheço pessoas que oram mais do que eu. Mas na hora de subir para pregar em um altar, numa campanha, onde for, nem uma mosca se mexe. Eu, orando menos do que essas pessoas, vou a esses lugares. E você já viu, nos nossos vídeos, os surdos ouvem, os mudos falam, os cegos veem, os paralíticos andam. Prodígio, irmão! Óleo começa a sair das paredes e as pessoas com sobrepeso começam a emagrecer. Irmão, dente com placa, dentes com obturações de ouro e platina. Esses milagres acontecem quase sempre em nosso ministério, toda vez que ministramos. Mas por que, se tem gente que ora mais do que eu, não vê isso, não vê nem 1% disso? Sabe por que isso acontece, irmão? Eu digo isso para a glória de Deus. Deus é quem faz as coisas pelo mesmo motivo que estou te dizendo. Porque orar no Espírito não é orar 5 horas. Nem Deus. Orar no Espírito é orar conectado e em direção à glória de Deus, crendo que o trato de Deus também será recíproco. Porque é necessário que aquele que, ou seja, aquele que quer, diz que quer, creia que ele existe e que será galardoador daqueles que o buscam. O problema de muita gente é que não acredita que Deus pode fazer, o problema de muita gente é que não soube orar conforme esse chamado, porque isso também é um chamado. Caso você não soubesse, você não pode operar em algo para o qual Deus não te chamou, porque então você não terá respaldo e estará operando ilegalmente. Porque essa não é sua missão nem sua área. Portanto, Deus deu diferentes dons, todos são do Espírito, todos são para um mesmo objetivo, a salvação das almas, edificação da igreja. Mas nem todo mundo tem o mesmo dom. A palavra de Coríntios diz isso. A um, ele deu dons de milagres, a outro, ele deu palavra de fé, a outro, ele deu dom de ciência. A outro foi dado profecia, a outro foram dadas línguas, a outro foi dada interpretação de sonhos e línguas, a outro foi dada, irmão, palavra de sabedoria. Cada um tem sua área. Talvez eu não use a palavra como outros, e talvez outros também não, irmão. O profético, os milagres, as libertações, os prodígios como o Senhor me permitiu. Mas por que isso acontece? Porque Deus, irmão, assim quis, e os dons são dele. E é Ele quem coloca a graça, e é Ele quem coloca essa autoridade em quem Ele quer. Se Deus te deu palavra de sabedoria, não force operar milagres, pois vai passar vergonha. Por quê? Porque você não tem esse dom, porque essa não é a sua missão. Se Deus te chamou como evangelista, também não pode querer se meter a profeta, porque essa não é a sua missão.
Deus não vai te respaldar aí e então você vai passar vergonha, porque esse é o erro que muita gente comete. Ao orar, acha que por ter orado 5 ou 10 horas, pode agir em algo para o qual Deus não o chamou. E por que isso, acima de tudo, senhores? É um chamado. Por isso o chamado de Deus, o chamado e os dons são irrevogáveis, porque isso é Deus quem te dá. E ainda, irmão, esteja sua vida como estiver, isso vai continuar operando. Mesmo que você ore, mesmo que você não ore, claramente tem que orar para que a confusão não entre em você. Eu estou te liberando aqui. Mistério forte. E por isso, senhores, esteja sua vida como estiver, algo vai operar, porque isso foi uma carga pura que Deus depositou em você. E ainda vão ficar resíduos de energia dessa carga que Deus colocou dentro de você. Agora, quando você não tem isso, e esse não é o seu chamado, não vai haver esse resíduo, também não vai haver essa carga. E, portanto, quando você quiser operar, simplesmente vai ficar no vazio. Por quê? Porque esse não é o seu chamado. Por isso é importante saber qual é a direção do seu chamado, para que então você glorifique a Deus nessa área. Se você deseja algo, peça a Deus. Não faça só porque viu fulano fazendo, pensando que aprende apenas observando. Então, quando chegam no campo, pessoal, fracassam, saem de mãos vazias, erram o alvo. Por quê? Porque Deus não os chamou para essa área. Então eu te convido a curtir o vídeo. Você que está me ouvindo, eu repito, o mistério da oração. Como orar para receber em horas ou em dias o que você está pedindo. Curta o vídeo, inscreva-se no canal, siga-me no Facebook para oração como Dione de la Rosa e no Instagram e TikTok como Profeta Dione de la Rosa. Minhas redes têm mais de 450 mil seguidores no YouTube, no Facebook, no TikTok, somos quase 700 mil. Não se deixe enganar por contas falsas. Se te escreverem, bloqueie. Nosso ministério não pede dinheiro, então fique alerta. Deus te abençoe. Deus te guarde. Shalom Ubraha.